vídeo sobre um assunto muito sério, muito delicado e ao mesmo tempo muito necessário. Não vai ser um vídeo cheio de transições e todo dinâmico como normalmente é aqui no meu canal, mas é um vídeo extremamente essencial, principalmente se você é criador de conteúdo. Cuidado, a criação de conteúdo pode te deixar doente. Vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que ficou doente. E quando eu falo doente, eu tô falando de saúde mental. Você já ouviu falar na síndrome de burnout? Caso você nunca tenha ouvido falar, essa é uma síndrome que também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional e ela é muito comum em criadores de conteúdo. Ela é tão comum que existe até um termo chamado Creators Burnout, que seria o burnout dos criadores de conteúdo aqui na internet, que você já pode ter vivido, estar vivendo ou pode ainda viver. Se você se encontra numa situação que você tá fazendo algo que você sempre quis fazer, algo que você ama fazer, que sempre foi o seu sonho fazer, mas quando você faz essa coisa, você tá se sentindo frustrado, desanimado, estressado, decepcionado ou até muito triste e não consegue entender por que você pode estar agora na síndrome do burnout. Você pode estar vivendo o Creators Burnout neste momento. E o problema aqui não é nem que você tá cansado ou sobrecarregado com tanto de coisa que você tem pra fazer como criador de conteúdo e precisa descansar, precisa dormir, que isso vai passar. Não é tão simples assim. Aqui a gente tá falando sobre um estresse crônico que causa uma exaustão mental. Eu só queria deixar bem claro aqui pra vocês que eu não sou nenhuma profissional que é especialista na síndrome do burnout, que entende, que pode trazer dados científicos pra vocês aqui sobre essa síndrome. Eu sou apenas a pessoa que já passou por isso e que está passando por isso agora, e a pessoa que acredita muito que eu posso usar esse espaço que eu tenho aqui no YouTube pra conversar sobre esse assunto, por ser um assunto tão importante e tão tabu, assim, tão pouco falado aqui na internet e às vezes tratado até com um certo preconceito. E eu falo isso porque semana passada eu descobri que falar sobre isso é muito mais importante do que eu imaginava. Não é a primeira vez que eu tô passando pela síndrome do burnout, mas é a primeira vez que eu decidi compartilhar sobre esse assunto na internet. Semana passada eu tive um surto, eu explodi durante a sessão de terapia com a minha psicóloga, e sim, eu faço terapia e eu sou do pensamento de que todo mundo deveria fazer terapia nessa vida, mas esse não é o foco do vídeo. O ponto é que, durante a terapia, eu descobri que eu tava muito sobrecarregada e eu disparei a chorar. E eu chorei tanto na terapia que depois dela eu não conseguia parar de chorar, porque ali eu entendi, naquele momento, que eu tava vivendo e passando por isso já fazia muito tempo, mas eu não sabia, eu não tinha consciência que isso estava acontecendo na minha vida. Por isso que eu chorei, e por isso que eu chorei tanto. Logo depois que eu voltei da terapia, eu peguei o meu celular e eu escrevi tudo que eu tava sentindo naquele momento, e eu transformei essa escrita em um post lá pro meu Instagram, onde eu contei as coisas ali que estavam passando pela minha cabeça e contei pras pessoas que me acompanham lá no Instagram que eu explodi. Eu não imaginava a repercussão que esse post teria. A quantidade de comentários que esse post recebeu e de mensagens que eu recebi de pessoas que vieram conversar no privado comigo, falando que estavam passando pela mesma coisa e que se sentiram abraçados por aquele post, por acharem que estavam sozinhos, mas descobrirem que não estavam, porque viram que eu também estava passando por isso, foi assustadora. É chocante pensar na quantidade de pessoas que estão passando pelo Creators Burnout e nem sabem que estão passando por isso. Não entendem o que é isso que elas estão passando. Não têm consciência que elas estão vivendo isso e acham que isso é coisa da cabeça delas. Ou até pior, sentem culpa por estarem passando por isso. E agora a gente precisa falar sobre culpa. Culpa por precisar descansar. Esse tempo todo que eu tô trabalhando como criadora de conteúdo me ensinou uma coisa muito importante que foi ressaltada e destacada por esse surto que eu tive na semana passada. E essa coisa é: descansar é tão importante quanto produzir. Descansar deve ser uma das tarefas que a gente coloca pra fazer no nosso dia a dia, porque ninguém, eu repito, ninguém nesse mundo consegue ser 100% do tempo produtivo o tempo inteiro, ligado ali no 220 e fazendo coisas e mais coisas e mais coisas e tendo criatividade pra criar infinito sem descansar. Isso não existe. O que a gente precisa entender é que a internet, ela é cheia de filtros. E quando eu falo filtro,
filtros, eu falo daqueles filtros que a gente pode usar lá no Instagram, no Snapchat ou onde quer que seja, que melhoram um pouco a nossa pele, que às vezes até deformam ali o nosso rosto. Mas eu falo também sobre aqueles filtros que as pessoas colocam no que elas escolhem compartilhar. As pessoas escolhem o que elas compartilham na internet. Elas filtram o que é compartilhado. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, porque a gente também filtra o que a gente posta, às vezes a gente acredita que aquela é a realidade daquela pessoa. Às vezes uma pessoa posta ali que ela tava trabalhando até meia-noite, mas essa pessoa começou a trabalhar às 5 horas da tarde e você não sabe disso. Pode ser que alguém esteja te falando que é muito importante manter aí a constância de postar vídeo aqui todo dia no YouTube e não sei quantos posts lá no Instagram e aparecer nos stories todo dia. E aí pode ser que essa pessoa realmente esteja fazendo tudo isso que ela tá te falando que é importante fazer, mas que essa pessoa tenha todo um time ali no por trás das câmeras pra ajudar ela a fazer tudo isso que ela tá falando pra você fazer. Só que aí você olha o que a pessoa tá compartilhando e todo aquele conteúdo que ela tá colocando ali pro mundo e você acha que ela tá fazendo aquilo tudo sozinha e que você também precisa conseguir ter essa mesma produtividade. Só que isso é humanamente impossível. Até eu mesmo, eu sempre tento compartilhar aqui com vocês o meu por trás das câmeras, todas as minhas conquistas e ser o mais transparente possível. Mas eu sinto que talvez eu não fale o suficiente sobre o quanto de ajuda eu tenho hoje com a criação de conteúdo no meu por trás das câmeras. Hoje eu tenho 5 pessoas que me ajudam. Uma editora de vídeos, uma designer gráfica, uma assessora comercial, uma contadora e agora o Gabriel, meu noivo, que virou meu sócio pra me ajudar também com toda essa história de criação de conteúdo e da minha marca aqui na internet. Então, hoje eu tenho 5 pessoas que me ajudam a colocar todo esse conteúdo que vocês veem aqui e lá no meu Instagram no ar e de pé. Eu comecei sozinha, sim, ali com as minhas limitações, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo oportunidade de ter ajuda. Então, sim, a constância, ela é muito importante. E, obviamente, quanto mais a gente cria, mais chance a gente tem de viralizar um vídeo, melhor a gente fica, mais a gente evolui. Porém, tem um grande porém aí, que é a limitação que a gente tem pra produzir, pra ser criativo. Prestem atenção nisso aqui que eu tô falando pra vocês. Eu tenho todas essas pessoas que me ajudam hoje e mesmo assim eu estou agora no Creators Burnout. Pra vocês verem o tanto que isso é sério. O burnout é um acúmulo ali de estresse, de ansiedade e de pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que aos poucos vão enchendo ali o nosso copinho e enchendo e enchendo. E aí quando a gente vê, o nosso copo transborda. E quando eu falo que o nosso copo transborda, o transbordar significa o surtar, o explodir, que foi o que eu tive na semana passada, que eu chorei sem parar e não conseguia parar de chorar, desesperada, um pedido de ajuda pra mim mesma. Um dos motivos que é tão difícil trabalhar com a criação de conteúdo hoje em dia é que isso aqui é uma profissão, isso aqui é um negócio, é uma empresa. Você pode viver disso. Muita gente trabalha disso, isso é o trabalho de muita gente, mas muitas pessoas não entendem isso. Então a gente precisa ficar o tempo inteiro reforçando o porquê que isso que a gente faz é valioso, o trabalhão que dá fazer isso que a gente faz e o quanto não é simples trabalhar com a criação de conteúdo. O fato é que qualquer pessoa pode trabalhar com a internet, mas trabalhar com a internet não é pra qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso aqui. Criar conteúdo definitivamente não é pra todo mundo. E viver da criação de conteúdo é muito menos. O que as pessoas enxergam por fora é que é a profissão mais legal que existe. É a gente sentar aqui, gravar um videozinho, postar e ganhar dinheiro por isso, que é muito fácil, mas a realidade pode ser muito estressante. É muito trabalho, é muito mais do que gravar um videozinho e postar. E eu sei que eu não preciso ficar falando isso aqui pra você agora se você é uma pessoa que cria conteúdo, porque se você é uma pessoa que cria conteúdo, eu sei que você sabe o trabalho que isso aqui dá. Mas mesmo a gente sabendo de tudo isso, mesmo a gente sabendo de toda a complexidade que tem por trás, parece que a gente precisa ficar o tempo inteiro provando pras pessoas o quão complexo é isso, e isso é exaustivo. E aqui nesse vídeo, eu não vou nem entrar no mérito de falar sobre comentário de haters, porque eu acho que eu poderia gravar um outro vídeo inteiro falando só sobre esse assunto, já que a internet virou aí a terra de ninguém. Comentários de haters, aqueles comentários que vêm pra machucar, já que as pessoas perdem a noção da força que as palavras têm e a internet acabou virando sem filtro pra todo mundo, né? O povo acha que pode falar qualquer coisa pra qualquer pessoa e que vai tá tudo bem e não tá. Isso pode ser sim um
um dos desencadeadores aí do Creators Burnout, mas não é só isso. A síndrome do burnout em criadores de conteúdo não se resume a isso, vai muito além. Esse vídeo é um alerta pra você que é criador de conteúdo. As pessoas precisam parar de romantizar a criação de conteúdo, porque isso aqui é um trabalho sério, e as pessoas precisam mais ainda parar de romantizar o trabalho excessivo, porque isso não é normal e não é a realidade de ninguém, pelo menos não é a realidade de ninguém que é produtivo. Equilíbrio é tudo nessa vida e a gente precisa saber ter equilíbrio na hora de criar conteúdo também. Se você trabalha com a criação de conteúdo, pensa que você tá aqui pra durar no tempo, que você vai criar conteúdo por anos e anos e anos. A gente tá falando de conteúdo infinito. E pra você conseguir fazer isso, pra você conseguir fazer disso a sua carreira, o seu trabalho e uma carreira sólida, você não pode queimar a largada. É melhor você postar um vídeo por semana aqui no YouTube e conseguir fazer isso por anos e anos e anos de um jeito saudável, do que você postar vídeo adoidado ali todos os dias aqui no YouTube e ter um burnout e se esgotar e ficar completamente sem criatividade e precisar parar por não conseguir. Querer abraçar o mundo e fazer tudo ao mesmo tempo não vai te fazer chegar muito longe. Pelo contrário, não vai te fazer chegar em lugar nenhum. E sobre exigir de você manter a constância no seu canal por pensar que se você não fizer isso, o YouTube vai deixar de entregar o seu conteúdo, pensa que constância nenhuma é mais importante do que a sua saúde mental. Se um dia eu me sentir exausta a ponto de falar que eu não vou conseguir postar um vídeo ali no meu canal, ou que eu vou precisar ficar uma semana ou um tempinho sem postar, eu tenho certeza absoluta que os meus inscritos vão entender isso, porque os meus inscritos são inscritos no meu canal justamente por gostar do conteúdo que eu crio e por gostar de mim, a criadora de conteúdo que tá por trás desse conteúdo. E pra conseguir criar um conteúdo bom, um conteúdo que os meus inscritos vão gostar, eu preciso estar bem. Então os meus inscritos vão querer que eu melhore e que eu fique bem pra eu conseguir continuar postando conteúdo pra eles. Então eu tenho certeza que os meus inscritos entenderiam se eu virasse pra vocês e falasse que hoje não teria vídeo aqui no meu canal porque eu tô cansada, exausta e preciso tirar um tempo. Isso não significa falta de profissionalismo. Existe uma grande diferença entre falta de comprometimento e precisar tirar um tempo. E isso precisa ser normalizado. Hoje em dia, a constância é sim muito importante, mas o algoritmo é muito mais sobre entregar um conteúdo de qualidade do que entregar quantidade de conteúdo. O que vai fazer os seus vídeos chegarem para mais pessoas é a qualidade do conteúdo que você entrega e é o quão convincente as suas thumbnails e os seus títulos são. Não é a frequência que você posta vídeo. Se você posta um vídeo sensacional que vale cada segundo assistido daquele vídeo versus um monte de vídeo medianos, o YouTube não vai querer olhar para esses vídeos medianos que você tá fazendo só para entregar mais quantidade e ter ali uma certa constância. O YouTube vai olhar para aquele vídeo de qualidade, aquele que vale assistir cada segundo, porque a taxa de atenção é uma das coisas mais importantes pro YouTube hoje em dia. Então pensa nisso. Você precisa estar bem para tudo isso aqui fazer sentido. E para você estar bem, você precisa descansar. Se você tá passando por tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, saiba que você não está sozinho. Criar conteúdo é realmente desafiador. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Só é importante você ter consciência disso. Essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. Um beijo.